Fala galera, na aula de hoje você vai aprender a automatizar qualquer sistema ou qualquer processo usando o Python. E por mais simples que possa parecer nessa aula relativamente curta, você vai aprender a fazer isso de uma forma bem tranquila, mesmo que você não saiba nada ou saiba muito pouco de Python, beleza? Então vem comigo que o vídeo está sensacional. Bom, primeiro de tudo, materiais que estão aqui na descrição para você poder pegar e acompanhar comigo. Esse arquivo aqui em branco para você poder usar e o gabarito final também para você poder pegar e acessar, beleza? E além disso, eu vou fazer o seguinte, vou deixar também um mini curso aqui embaixo de automação de processos usando o Python, que eu acho que você vai gostar bastante, eu vou deixar ele aqui na descrição. Pega lá, é de graça e aproveita, beleza? Bom, como é que vai funcionar essa aula daqui, essa parte de automação de processo e sistema? Como é que isso funciona, Lira? Basicamente é o seguinte. A gente vai usar uma ferramenta que na verdade é uma biblioteca do Python, ou seja, um pacote de código que alguém construiu uma vez e que a gente pode chegar e usar aqui dentro do nosso código de forma gratuita. E aí esse pacote, essa biblioteca chama PyAutoGui, tá vendo? Esse texto está escrito aqui, ó, PyAutoGui. O PyAutoGui é uma biblioteca que controla o seu mouse, o seu teclado e a tela do seu computador. E aí pensa junto comigo aqui. Tudo que você faz no dia a dia de trabalho ou qualquer coisa que você faça no seu computador, você sempre faz olhando a tela, usando o mouse e usando o teclado. Então, se você conseguir automatizar a tela, o mouse e o teclado, você não concorda comigo que o computador consegue fazer tudo que você faz? Sim. Se você não concorda, paciência, mas é a verdade. Então, o PyAutoGui, ele vai permitir com que a gente controle automaticamente o mouse, o teclado e a nossa tela do computador. E aí, por isso, você pode automatizar qualquer processo e qualquer sistema. Ele não precisa ter uma integração nativa e pronta com Python. Então, por exemplo, aqui nessa aula, como é uma aula introdutória, eu vou fazer com vocês um exemplo relativamente simples, mas que já vai cobrir boa parte dos comandos que o PyAutoGui tem. Mas, quando você for usar, por exemplo, no sistema do seu trabalho, Lira, minha empresa usa o sistema XYZ, como é que eu faço para automatizar ele? Usando o mesmo passo a passo que eu vou ensinar aqui para vocês agora. Então a gente vai fazer um passo a passo que vai funcionar em qualquer computador, no meu, no seu, em qualquer computador. Então a gente vai fazer um passo a passo usando o Google Drive, um site específico que eu posso acessar, você pode acessar e qualquer um pode acessar, para você poder seguir comigo. Mas eu quero que você olhe essa aula aqui e acompanhe tudo que a gente está fazendo com a seguinte coisa na cabeça. Cara, eu podia pegar isso aqui e aplicar no sistema da minha empresa, no site da minha empresa, em qualquer site, qualquer sistema, qualquer arquivo, programa do seu computador, enfim, como você quiser, beleza? Então, vamos lá, agora que a gente está aqui na mesma página, vamos começar a aprender aqui como que a gente faz isso. Bom, o primeiro passo eu deixei um link aqui, ó, que eu vou até abrir no meu computador, e você pode abrir também, que é o link com os principais comandos do PyAutoGui. Tá vendo? E ele explica isso tudo. Então, o primeiro passo que você tem que fazer aqui, na verdade, é instalar o PyAutoGui no seu computador, caso você não tenha ele instalado. Eu estou usando o Jupyter aqui. Se você quiser instalar o Jupyter no seu computador, eu vou deixar no link da descrição também um vídeo onde eu ensino você a instalar. Mas isso daqui vai funcionar em qualquer editor de código que você esteja usando, seja o Jupyter, seja o PyCharm, seja o VS Code, qualquer um, tanto faz, tá? E aí você vai instalar no seu computador. Então, no meu caso, como eu uso o Anaconda, né, eu vou abrir aqui o prompt do Anaconda e dentro do prompt do Anaconda eu vou rodar aqui, ó, pip install PyAutoGui. Beleza? E aí ele vai instalar essa biblioteca pra gente. É só isso que você precisa fazer, ó. Repara que no meu caso ele está falando que já estava instalado. No seu caso, se você não tiver instalado, ele vai baixar isso da internet automaticamente, rapidinho. Show! Feito isso, a gente vai agora para o nosso processo. E aí tem alguns passos que você tem que seguir sempre que você for automatizar qualquer processo. E o primeiro desses passos é você entender como que esse processo é feito manualmente. Ou seja, se você fosse pegar lá o seu mouse e o seu teclado e você executar esse processo. E você anota todos esses passos. Por que é importante você fazer isso? Porque todos esses passos que você anotar vão ser os passos que o seu código vai ter que executar. Então, por exemplo, qual o desafio que a gente está querendo resolver? O processo que a gente vai automatizar é um processo de backup de arquivos. Então, digamos que eu tenho um arquivo aqui, ó, no meu computador, ó, na minha área de trabalho eu tenho esse arquivo aqui, tá vendo? Esse arquivo. E aí eu quero fazer o backup desse arquivo dentro do meu Google Drive, pegar ele e jogar aqui ele dentro do Google Drive, ou numa pasta específica do Google Drive, enfim, eu vou jogar ele só aqui, ó, dentro do meu Google Drive, para a gente conseguir fazer o backup desse arquivo. Beleza, como que a gente vai fazer isso? Bom, você primeiro tem que pensar como que você faria isso manualmente. Como que eu faria isso manualmente? Bom, a primeira coisa que eu faria é entrar na minha área de trabalho. Então eu vou anotando cada um desses passos, ó. Entrar
na minha área de trabalho. Beleza, depois de entrar na minha área de trabalho, o que eu ia fazer? Ó? Vamos abrir lá a minha área de trabalho, tá aqui. Eu vou pegar o arquivo, tá vendo? E arrastar ele. Pegar o arquivo e arrastar ele. E aí, enquanto eu estou arrastando ele, eu vou abrir lá o meu Google Drive e largar o arquivo dentro do Google Drive. Pronto, backup. E aí vou esperar um pouquinho, vou esperar alguns segundos. Pronto, backup está feito. Então esse é o processo que a gente vai querer automatizar. Como eu falei, no nosso caso aqui, era um processo bem simples. Eu vou até deletar esse arquivo aqui. Ó. Era um processo bem simples que a gente quer fazer. Mas eu estou fazendo isso daqui para apresentar a ferramenta para vocês. E aí você pode usar isso para processos simples, complexos. A única diferença vai ser o tamanho do código que você vai fazer. Mas os comandos são os comandos que eu vou te apresentar aqui. Então vamos terminar de escrever lá o nosso passo a passo. Ó, primeiro eu entrei na minha área de trabalho, depois eu cliquei no arquivo que eu quero fazer backup e arrastei ele. Depois eu entrei no Google Drive, tá vendo? E aí depois eu larguei o arquivo no Google Drive. Só que se você reparar, aqui quando eu estava fazendo o processo, eu já estava com o Google Drive aberto no meu computador, tá vendo? Já estava com ele aberto. Então, na verdade, o primeiro passo de toda essa minha tarefa deveria ser abrir o Google Drive no meu computador, tá vendo? Então, quando você anota esse passo, é bom você pensar, tipo assim, vou começar do zero, não tem nada aberto no meu computador. O que eu preciso para começar? O primeiro passo deveria ser abrir o Google Drive. Como eu já estava com ele aqui aberto no meu computador, eu não precisei abrir. Mas na hora de você escrever o seu código, você vai precisar escrever esse passo também. Porque senão, quando o código for executado, ele não vai abrir o Google Drive, que é o local onde a gente vai fazer o backup do arquivo. Faz sentido isso? Bom, então vamos lá. É isso que a gente vai fazer. Ó. Abrir o Google Drive, entrar na área de trabalho, clicar no arquivo que eu quero fazer backup e arrastar ele. E aí, enquanto eu estou arrastando, então eu posso botar até aqui, ó. Enquanto eu estou arrastando, eu vou mudar para o Google Drive, né? Enquanto eu estou arrastando, eu vou mudar para o Google Drive e aí eu vou largar o arquivo no Google Drive. Pronto. E aí vou esperar alguns segundos, né? Esperar alguns segundos. Beleza? Vamos botar alguns não. 5 segundos, tá? Então é isso aqui que a gente vai precisar fazer. Então vamos começar a fazer isso. O primeiro passo é a gente abrir o nosso Google Drive no nosso computador. Como que a gente vai fazer? Para isso a gente vai precisar, a gente já instalou o PyAutoGui. Depois que você instala, sempre que você quer usar ele, você tem que importar essa biblioteca. Ou seja, falar para o Python, estou usando a biblioteca do PyAutoGui. Como que você faz isso? Escrevendo assim, ó, import PyAutoGui. Beleza? Então pronto. Com isso daqui, a gente já tem essa biblioteca importada. Agora, ela vai começar a comandar o nosso computador. Como que eu faria para abrir o Google Drive no meu computador? Aí você pensa, como que você faria? Pô, eu chegaria, apertaria aqui ó, o botãozinho do Windows no meu teclado. Não sei se você tem no seu teclado, mas aqui no meu tem. Ó. Apertei o botãozinho do Windows e escreveria aqui, ó, Chrome, que ele vai abrir um Google Chrome. E aí aqui dentro do Chrome, eu ia escrever o Drive aqui, ó, tá vendo? Drive, e ele ia escrever o link para mim. Então, o que é esse passo abrir o Google Drive no meu computador? Primeiro é apertar o botão do Windows, escrever Chrome e dar um Enter. Concorda comigo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Apertei o botão do Windows, escrevi Chrome e dei Enter. Então, a gente vai ter que escrever esses 3 passos aqui, ó. Aperta o botão do Windows, escreve Chrome e dá Enter. Como que você faz isso? Assim, ó, PyAutoGui. E aí o primeiro comando que a gente vai aprender é o comando de pressionar uma tecla do seu teclado, que é o comando press. O comando press, ele aperta uma tecla no seu teclado. Ele não fica pressionando, não. Ele só, pum, aperta uma vez, beleza? E aí, qual é a tecla que você quer pressionar? A tecla que eu quero pressionar é a tecla do Windows, tá vendo? Win. Aí você fala, Lira, como que você sabe que essa aqui é a tecla do Windows? Pelo seguinte, nesse link que eu disponibilizei para vocês, tem aqui as teclas. Quer ver? Ó? Vou chegar aqui na parte de Keyboard Functions, que são as funções do teclado, tá vendo? Keyboard Functions. E aí aqui, no Keyboard Functions, ele fala para você, olha só, você tem uma lista completa dos nomes em pyautogi.keyboardkeys, tá vendo? pyautogi.keyboardkeys. Então eu copiei esse cara e vou colar ele aqui, ó, numa célula nova. Vou inserir uma célula nova aqui, ó. Inserir, célula embaixo, e aí eu vou executar esse código aqui, ó. E aí ele me deu esse erro aqui porque eu ainda não tinha executado essa célula aqui de cima, ó. Executei a célula ali de cima, então ele agora sim importou o PyAutoGui, tá vendo? Já tem um númerozinho aqui do lado, significa que ele já executou essa célula, e agora sim eu posso rodar esse Keyboard Keys. E aí se você olhar, olha só o que ele aparece.
todas as teclas possíveis, ó. Então você pode botar o sinal de mais, o sinal de asterisco, e aí tem as teclas especiais no final, tá vendo aqui, ó? Ele bota em ordem alfabética, ó. Você pode colocar aqui, ó, o Alt, olha só, o Alt aqui. Você pode colocar o Backspace para você apagar, o Caps Lock, e aí tem vários. Se você for lá no W, ele vai te mostrar, olha só, você tem a tecla do Windows, a tecla do Windows que fica no lado esquerdo do teclado e a tecla do Windows que fica no lado direito do teclado. Eu vou usar essa tecla do Windows do lado esquerdo aqui, que é a padrão que eu gosto de usar, tá? Então eu recomendo que você use ela também. Então ao invés de escrever Win, eu vou escrever Win Left, que é a tecla do lado esquerdo do teclado. Eu não sei se você consegue visualizar aqui, do Windows, beleza? Então copiei aquele Win Left e vou colocar aqui, ó. Pronto, Win Left. Apertei a tecla do Windows. Feito isso, depois que apertar a tecla do Windows, ó, apertei. O que a gente tem que fazer? A gente tem que digitar a palavra Chrome. Você poderia digitar pressionando uma tecla de cada vez, mas o PyAutoGui já tem uma função que é a função Write. A função Write deixa você escrever um texto. Então, ao invés dele apertar a tecla que você vai dar, ele vai escrever o texto que você escreve aqui. Então, por exemplo, eu vou escrever Chrome. E aí, depois disso, eu vou chegar aqui e vou fazer assim, ó, PyAutoGui, ponto. Agora eu quero pressionar o Enter. Press Enter. Se você for olhar nessa lista de teclas aqui, e no início você vai ter que ficar consultando bastante essa lista de teclas para ver se tem a tecla que você quer. Ó, por exemplo, ó, a tecla Enter está aqui. Mas com o passar do tempo, quando você for usando essa PyAutoGui, você vai pegando isso e vai conseguindo já meio que naturalmente saber as teclas. O nome costuma ser bem intuitivo. O Alt chama Alt. O Ctrl é Ctrl, o Shift é Shift, que assim vai. Então costuma ser fácil de usar as teclas, mas na dúvida, consulta aqui que não tem problema nenhum, tá? Beleza. Então agora ele já deveria conseguir abrir o nosso Google Chrome. Mas antes de executar, eu queria dar duas dicas para você. A primeira dica é o seguinte: a partir do momento que você executar esse código, o seu computador ele vai ser controlado pelo Python, beleza? O mouse, o teclado e tudo mais. Então, é muito importante que você, no início do seu código, exiba uma informação para a pessoa que está usando aquele código, exiba uma informação para ele dizendo, olha só, o seu computador vai ser controlado agora pelo Python. Não mexa em nada. Por quê? Porque se você mexer em alguma coisa no seu teclado ou no seu mouse, enquanto o código está sendo executado, pode ser que ele tenha algum problema no código. E isso é um problema que eu vejo acontecer com muita gente. Todo mundo que começa a usar o PyAutoGui começa a falar, Lira, no meu está acontecendo um problema assim, assim, assado. Lira, no meu está acontecendo isso. Por quê? Porque provavelmente quando você executou o seu código, você estava pressionando a tecla Ctrl, pressionando alguma tecla específica, e aí influenciou no seu código. Então qual é o macete para você evitar isso? São dois macetes. O primeiro deles é, no início do seu código, sempre que você for usar o PyAutoGui, no início do seu código, você vai usar uma ferramenta do próprio PyAutoGui, que é a ferramenta de alerta. Ou seja, ele vai exibir uma mensagem de alerta para a pessoa. Então, por exemplo, eu vou botar uma mensagem de alerta aqui assim, olha. O código vai começar. Não use nada do seu computador enquanto o código está rodando. Ou então tire a mão do teclado e do mouse, alguma coisa do tipo. E aí quando você executar esse código agora, olha só, eu vou executar. Ele vai aparecer essa mensagem para mim e ele fica esperando você dar OK nessa mensagem. Quando você dá OK nessa mensagem, ele começa a executar o seu código. Beleza? E o segundo detalhe que eu recomendo você usar é o seguinte. O PyAutoGui, ele é um código, é uma linha de código. Então ele executa isso numa velocidade gigantesca. Então ele executa isso tipo assim, 1, 2, 3, 4, pum, foi direto. E às vezes o seu computador, ele não executa isso tão rápido. Então, por exemplo, apertar a tecla Windows, escrever Chrome e aparecer o Chrome ali dentro, pra gente que está usando aqui o computador, parece que o computador faz isso tudo meio que na hora, mas não faz. Ele demora tipo meio segundo para conseguir fazer isso, 1 segundo para conseguir encontrar as informações. Então, o macete do PyAutoGui é, você dentro, aqui no PyAutoGui, você chega e escreve assim, ó, PyAutoGui, .pos, tudo em letra maiúscula mesmo, e passa um valor, por exemplo, meio segundo. Isso aqui é a quantidade de segundos. O que significa isso? Significa que sempre que ele executar uma linha de código do PyAutoGui, ele vai esperar meio segundo antes de executar a próxima linha de código. Então é como se a cada linha de código dessa, você estivesse falando, olha só, aperta a tecla do Windows e espera meio segundo. Digita Chrome e espera meio segundo. Digita Enter e espera meio segundo e assim vai. Caso você não queira que ele execute isso para todas as linhas de código, você pode manualmente colocar, olha só, espera 1 segundo, espera 2 segundos, espera 3 segundos.
Mas eu recomendo que você sempre passe algum tempinho aqui dentro, mesmo que seja pequeno, meio segundo, para os códigos não ficarem um atropelados em cima do outro. Porque ele está digitando teclas no seu teclado. Então se você digitar essas teclas todas quase que ao mesmo tempo, pode ser que não aconteça o que você está querendo que aconteça. Então a minha dica é, passa um tempo aqui de espera, faz o seu código todo. Aí você pode olhar o código final e falar, Lira, pô, mas o meu código ficou muito lento, porque a cada linha de código ele espera 1 segundo, espera 2 segundos, espera 5 segundos. Aí você vem e diminui esse valor aqui do pause que ele coloca aqui, para um valor menor e vai testando para você não ter problema com o seu código, beleza? A dica é essa, começa com um tempo maior, faz a sua automação. Depois, se você quiser que ela rode o mais rápido possível, você vem aqui e diminui esse tempo do pause. Mas muito dificilmente você não vai ter que passar nada aqui no pause, beleza? Provavelmente você vai ter que passar algum valor aqui, ou então vir aqui manualmente e falar, espera 2 segundos. E a gente vai aprender ainda na aula de hoje como que você faz para vir aqui manualmente e falar, espera 1 segundo, espera 2 segundos, em locais específicos do seu código. Tá bom? Então eu expliquei isso tudo, ficou uma explicação gigantesca, mas vamos agora executar para ver se isso aqui está funcionando. Ó. Cliquei aqui e vou executar o meu código. O código vai começar. Não use nada no computador enquanto o código está rodando. Ok. E ó, ele vai abrir, digitou Chrome, deu Enter e apareceu aqui o Google Chrome no nosso computador, tá vendo? Ele abriu aqui o Google Chrome no meu computador. Então, apesar de ter parecido que esse meio segundo fosse atrapalhar, eu achei que ele executou bem rápido e não atrapalhou em nada. Então, nesse momento aqui, nessa linha de código, ele já abriu o Google Chrome. Concorda comigo? Ó, vou rodar de novo. Ele já abriu o Google Chrome, ó. Abriu o Google Chrome. Mas ele não entrou no Google Drive. Ele não entrou no Drive. Para ele entrar no Drive, ele tem que digitar aqui, ó, na barra. Quando ele abre o seu navegador, automaticamente ele já está nessa barra aqui em cima. Então, quando ele abrir, qual é o próximo comando que eu vou mandar para ele? O próximo comando que eu vou mandar para ele é digita esse link aqui, ó, drive.google, não sei o que lá. Então, esse é o próximo comando que eu vou passar para o PyAutoGui. Então, vamos lá, ó. PyAutoGui.write esse texto aqui. Pronto, escrevi esse texto todo. E repara, não tem diferença se o texto for entre aspas duplas ou aspas simples, não tem diferença nenhuma. Então agora, se eu executar isso daqui, ó, vamos executar. Vou dar um OK. Ele já tem que abrir o Google Drive para mim, ó. Ó, deu algum problema aqui. Por que deu algum problema? Porque provavelmente ele tentou digitar, ó, com várias abas abertas aqui no computador. Ele tentou digitar isso daqui meio segundo depois do Enter. Só que ele precisava de um tempo a mais, porque quando ele deu Enter, o computador demora mais do que meio segundo para abrir o seu navegador. Então o que eu vou fazer? Aqui, entre esses dois comandos, eu vou falar para ele o seguinte, olha só, Python, espera mais 1 segundo, espera 1 segundo a mais, ou 2 segundos a mais. Como que você fala isso para o Python? Usando a biblioteca time. A biblioteca time permite que você fale para o seu código, para 1 segundinho, para 2 segundos, em locais específicos. Então, nesse nosso caso, eu vou chegar aqui e falar assim, ó, time.sleep 1. Então, eu vou mandar ele esperar 1 segundo. Então, além desse meio segundo padrão, nesse local específico, só aqui, não é em nenhum outro lugar do seu código, só aqui, ele vai mandar esperar mais 1 segundo. Beleza? E aí, vamos ver, ó, rodei. Ok, aí vamos lá, ó. Rodou Chrome, Enter. Esperou 1 segundo, tá lá, digitou o nosso link do Google Drive, tá vendo? Depois que ele digitou, agora ele tem que dar um Enter. Então, depois que ele digitou, agora ele vem e dá um Enter também. Tá vendo como que você faz para automatizar o seu processo? Você tem que pegar passo a passo todas as teclas que você aperta no seu teclado e no seu mouse e ir mandando ele fazer para você. Então, agora você já aprendeu a abrir um programa no seu computador. Repara, no nosso caso, eu abri o Google Drive, mas você poderia ter usado isso daqui para abrir qualquer programa no seu computador. Digita aqui, digita o nome do programa, por exemplo, o Word, aperta um Enter e ele vai abrir o Word no seu computador. E isso serve para qualquer programa que você esteja executando. Beleza? Então foi o que eu falei, o exemplo que a gente está fazendo aqui é um exemplo simples, mas todos esses comandos vão ser os mesmos comandos que você vai usar para automatizar qualquer programa e qualquer sistema. Beleza? Então vamos lá, que ainda tem muita coisa. Bom, agora que eu já abri o Google Drive, a gente tem que entrar na nossa área de trabalho. Só que qual é a forma mais rápida que você tem de entrar na sua área de trabalho? Eu não sei se você sabe, mas tem um atalho que é o Windows D. Esse Windows da esquerda, D, se você pressionar o Windows e apertar a letra D de dado, ele abre a sua área de trabalho, ó, o Windows D. Ele abre a área de trabalho automaticamente. Então, para ele fazer isso,
Como que a gente vai construir esse código? Da seguinte maneira, a gente vai mandar o teclado digitar um atalho, ou seja, uma combinação de duas teclas. Ué, mas eu não ensinei isso até agora para vocês no PyAutoGui, então eu vou te mostrar agora. É assim, ó, pyAutoGui.hotkey. O hotkey você passa combinações de teclas. Então, por exemplo, o Windows da esquerda, o WinLeft, vírgula, tá vendo? Você passa o nome da letra, vírgula, a outra letra que você quer que ele aperte. Letra D de dado. Tá vendo? Ah, Lira, mas se eu quisesse que ele apertasse Ctrl, Shift, seta para baixo. Ué, não tem problema. Você ia botar aqui, ó, Ctrl, ia botar aqui Shift, e ia botar aqui a seta para baixo, tá vendo? Sempre separando com a vírgula. No nosso caso, eu quero o Windows D. Então, o Windows D, isso aqui já vai abrir a nossa área de trabalho. O Windows D já abre a nossa área de trabalho. E aí, repara o seguinte, quando eu abrir a área de trabalho, agora a gente vai ter que aprender a usar o mouse. Porque qual é o macete que você tem que fazer? Você tem que chegar aqui, ó, nesse arquivo, pressionar a seta do mouse e arrastar ele para outro lugar. Para isso, você tem que, o seu mouse, o seu computador, ele tem que saber aonde que ele tem que colocar esse mouse. Aonde que ele tem que clicar no mouse? Aonde que ele tem que arrastar esse objeto? Então ele tem que saber a posição do mouse onde ele vai ter que clicar. E qual é o macete que eu vou te dar para fazer isso? Tem algumas formas de fazer, mas a mais direta ao ponto é o seguinte. Você pega o seu mouse, tá vendo? Pega o meu mouse e coloca em cima do lugar onde você quer que ele clique. Bem no lugar. Eu quero que ele clique aqui, ó. Bem nesse lugar onde eu larguei meu mouse. E aí o que você faz? Você entra no seu código lá, ó, no seu Alt Tab lá no código, e aí aqui dentro você vai rodar a seguinte linha de código, ó, pyAutoGui.position. O que é isso daqui? O pyAutoGui.position, se eu rodar agora, ele vai me dar a posição em X e Y. Imagina que a sua tela inteira é como se fosse um gráfico daquele lá do ensino médio, que tem uma posição no eixo X e uma posição no eixo Y. Então ele te dá aqui qual é a posição no eixo X e a posição no eixo Y, de onde está o seu mouse no momento que você executou esse código. Então qual é o macete? O macete é o seguinte, ó, você vem aqui, coloca esse código aqui para ser como se ele fosse ser executado, e aí vai lá na sua área de trabalho e larga o mouse em cima do lugar onde você quer que ele vai clicar. Por exemplo, eu quero que ele clique aqui. Então eu larguei o mouse aqui em cima. Aí eu vou dar um Alt Tab para chegar no meu código. E ó, sem mexer no mouse. O mouse está lá na mesma posição, tá vendo? O mouse está na mesma posição, não mexi. Eu vou executar esse código. Então ele está falando assim, ó, no meu computador, a posição do mouse é 3704 no X e 98 no Y. Por que no seu computador, Lira? Porque esse código daqui, esses valores que estão aqui, eles variam de acordo com a tela do seu computador, com a resolução da tela do seu computador. Então é muito importante que você execute isso daqui no computador onde você vai rodar essa automação. Você está criando uma automação para ser rodada no seu computador, beleza? Então, essa é a posição onde eu vou querer colocar o meu mouse, beleza? Como que eu vou fazer isso? Da seguinte maneira, ó. A gente vai chegar aqui e vai usar agora o pyAutoGui.moveTo. O que esse moveTo faz? Ele move o mouse até aquela posição. Tá dentro dessa lista aqui, ó. Olha só, tem aqui, ó, mouse functions, tá vendo aqui, ó, mouse functions, tem aqui, ó, moveTo, tá vendo? Tem todos os métodos aqui nessa listinha que eu dei para vocês. E aí, ó, moveTo, e eu digo, qual é a posição onde ele vai passar? Primeiro você passa o X, depois você passa o Y. Então eu vou falar para ele, move para 3704 e para 98, tá vendo? Então ele vai mover o mouse para essa posição daqui, que é justamente onde está o arquivo. Agora, o que a gente vai ter que mandar ele fazer? Imagina que o seu mouse já está nessa posição. Agora você tem que mandar ele pressionar o botão da esquerda do seu mouse, esse aqui, ó. Mandar ele pressionar. Como que você manda ele pressionar e segurar? Pressionar o botão do mouse, tá? Isso aqui é para o botão do mouse. Como que você manda ele pressionar? Da seguinte maneira, pyAutoGui.mouse down. Ou seja, ele vai apertar o botão do mouse automaticamente. E ele, por padrão, seleciona o botão esquerdo do seu mouse, que é o botão onde você clica normalmente. Ah, Lira, quero clicar com o botão direito. Tem como fazer isso também. Aqui nesse cheat sheet, ele fala aqui para você como que você faria isso. Você tem que passar para ele o parâmetro de botão, ó. Button left, button right, button middle, e assim vai. Beleza? No nosso caso aqui, eu só quero apertar o botão da esquerda, então você não precisa escrever nada. Só mouse down, vai apertar o botãozinho da esquerda para ele pressionar. E aí ele pressiona.
Agora que ele pressionou, ó, imagina, qual é a situação que a gente está agora? A situação que a gente está agora é essa aqui, ó. Ele já pressionou. Agora eu tenho que arrastar esse arquivo para algum lugar. Para qual lugar eu tenho que arrastar esse arquivo? Olha, você tem que arrastar ele exatamente para um lugar onde você vai querer largar ele. Porque qual é o macete? O macete é você pensar como que você faria isso manualmente. Como que eu faria isso manualmente? Eu vou pegar esse arquivo e vou arrastar ele para uma posição aqui embaixo, tá vendo? E aí, enquanto eu ainda estou arrastando ele, tá vendo? Eu ainda estou segurando o botão. Enquanto eu estou arrastando ele, eu vou dar um Alt-Tab para o meu Google Drive, tá vendo? E vou largar ele aqui. Então, qual é o meu objetivo agora? O meu objetivo é, eu quero pegar esse arquivo, e arrastar ele para, por exemplo, essa posição aqui. Por quê? Porque nessa posição, quando eu der um Alt-Tab para o meu Google Drive, tá vendo? Quando eu der um Alt-Tab para o meu Google Drive, eu posso só largar depois o botão que ele vai fazer o upload automaticamente para mim. Então esse é o macete. O macete é, eu vou pegar o arquivo e arrastar ele para mais ou menos essa posição daqui, beleza? Não precisa ser preciso não, nesse caso aqui não precisa. Você pode largar em qualquer lugar daqui, Então eu vou colocar o mouse mais ou menos nessa posição daqui, tá vendo? Como que eu descubro essa posição, Lira? A gente já viu, ó. Você dá um Alt-Tab lá pro seu código e roda aqui, ó, o pyautogi.position. Rodei. A posição que eu quero largar ele é 2318.413. Lembrando, essas posições, esses números que eu estou escrevendo aqui, ó, 2318.413 e essas outras posições aqui de cima, elas só vão funcionar no meu computador. Então não adianta você dar um Ctrl+C, Ctrl+V e usar no seu computador. Você tem que rodar esse position aqui para você descobrir a posição do seu computador, porque a minha tela do computador é diferente da sua tela do computador. Beleza? Então, com isso, ó, a gente já pegou o arquivo e arrastou ele mais ou menos para essa posição. Agora, eu só tenho que soltar o botão do mouse. Só que, acompanha comigo. Ó, eu peguei, arrastei. Eu vou soltar aqui? Não, eu tenho que soltar ele dentro do Google Drive. Então, antes de soltar o botão do mouse, tá vendo? Antes de soltar o botão do mouse, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Alt-Tab para ele entrar no Google Drive, beleza? Ó, imagina, você está com o Google Drive aberto. Você abriu lá a sua área de trabalho, pegou o arquivo, arrastou, chegou aqui no meio e agora você vai dar um Alt-Tab, ó, Alt-Tab. Ele vai abrir o Google Drive. Então, antes de soltar o arquivo, você tem que dar um Alt-Tab. Então, a gente vai rodar um Hotkey e vai dar um Alt-Tab. Lira, por que Alt-Tab? Não sei se você sabe, mas o Alt-Tab é que permite você ficar, ó, mudando de um arquivo para o outro do seu computador, tá vendo? Alt-Tab, Alt-Tab, Alt-Tab. Ele vai mudando de tela por tela do seu computador. Então é isso, ó. Peguei o arquivo, coloquei o mouse na posição do arquivo, peguei o arquivo, movimentei ele para a posição correta, dei um Alt-Tab para o Google Drive e aí agora eu vou chegar e vou largar o mouse. Então, pyautogi.mouse up. Mouse up vai largar o mouse. Beleza? Então, ó, aparentemente, com isso daqui, com esse código que a gente escreveu, ele já deveria conseguir fazer essa automação pra gente. Não parece não? Porque, ó, aqui ele vai abrir o Google Drive. Aqui ele vai entrar na área de trabalho. Aqui ele vai clicar no arquivo que quer fazer backup e arrastar ele. Ó, e essas duas últimas linhas de código aqui já são esses comentários aqui de baixo. Ó. Enquanto eu estou arrastando o código, arrastando o arquivo, eu vou mudar para o Google Drive. Então, o Alt-Tab é o que muda para o Google Drive. E aí, depois eu vou largar o arquivo no Google Drive, pyautogi mouse up, para largar o arquivo. E aqui no final a gente vai dar um time.sleep de 5 segundos, para ele esperar 5 segundos para fazer o upload do arquivo. Beleza? E aí aqui eu quero te dar duas recomendações. A primeira é, da mesma forma que lá no início do código você deu um alerta para ele falando que o código vai começar a rodar, você tem que dar um alerta lá no final também, falando para ele, olha só, o código acabou de rodar. Pode usar o seu computador de novo. Por quê? Porque senão a pessoa nunca vai saber quando que acabou de rodar o código. Ele está vendo várias coisas acontecendo ali, várias coisas piscando e não sabe quando aquilo acabou. Aí, a segunda dica é o seguinte. Quando você faz um código desse inteiro, parece que todo passo a passo que a gente fez sentido e vai funcionar. Só que, lembra que quando a gente rodou aqui para testar, de abrir o Google Drive, a gente teve que inserir esse time.sleep de um segundinho a mais, só para esperar o computador carregar o Google Chrome, carregar, né, o nosso navegador? Então,
Então, pode ser que em algum momento do nosso código aqui embaixo, desse pedaço que a gente não fez esse ajuste manual, a gente tem que fazer esse ajuste. Então, a dica é, você roda a sua automação inteira de uma vez para você ver se em algum lugar ele se perde. E você tem que rodar prestando bastante atenção. Então, ou você aumenta um pouquinho esse tempo de pause, ou você roda o seu código inteiro e vê se consegue prestar atenção em que momento ele precisa de um tempinho a mais para carregar. Então vamos ver se a gente precisa disso de alguma forma. Eu vou rodar o código. Ó. Rodei e dei um OK. Aí eu vou prestando bastante atenção. Ó. Abri o Google Chrome, digitou, entrou, pegou o arquivo, arrastou, deu um Alt Tab, largou o arquivo. Ó, parece que aqui ele precisa de um tempinho, tá vendo? Ele não fez o upload do arquivo aqui. Não fez o upload. Por quê? Porque, eu não sei se você conseguiu reparar, porque o código foi muito rápido. Mas quando ele pegou o arquivo e trouxe para cá e deu um Alt Tab, ele demorou um pouquinho para abrir o navegador. Ele demorou mais do que aquele tempo de um comando para o outro na nossa linha de código. Então, o que eu vou fazer? Nesse exato momento, ou seja, no momento em que ele dá o Alt Tab, eu vou chegar aqui embaixo e vou mandar ele esperar um segundinho. Espera mais um segundo para ver se dá tempo do navegador abrir e ele poder largar o arquivo. Então, vamos rodar de novo. Eu rodei de novo, dei o OK. Tá lá, abriu o navegador, entrou no Google Drive, pegou o nosso arquivo, arrastou, Alt Tab, esperou um segundo, largou. Espera 5 segundos para ele fazer o upload, fez o upload e agora ele vai avisar, acabou o programa. Tá lá, o código acabou de rodar, pode usar o computador. Tá vendo? Então agora funciona perfeitamente esse nosso código inteiro aqui, porque a gente acrescentou esse time.sleep de 1 segundo. E é isso que você tem que fazer quando você roda o seu código todo de uma vez. Identificar, no nosso caso aqui foi um local só, mas podiam ter vários locais onde você tivesse que colocar esse time.sleep 1 segundo. Ou então, a outra opção seria você chegar aqui e ao invés de dar meio segundo entre um comando e outro, você aumenta esse valor, bota 1 segundo, 1 segundo e meio, mas vai um pouco do que você quer fazer. Tanto faz, as duas opções vão funcionar nesse nosso caso. Beleza? E repara o seguinte, isso tudo que a gente fez foi para automatizar, como eu falei para você, um processo simples. Só que, cara, tudo que você fez aqui foi controlar o seu mouse, controlar o seu teclado e a tela do seu computador. Então, isso aqui serve para qualquer sistema, qualquer processo, qualquer programa, qualquer site que você queira utilizar. Ah, Lira, eu quero automatizar o sistema da minha empresa, em que eu tenho que clicar no botão, clicar em outro lugar, copiar isso daqui, colar ali. Cara, é tudo comando que você está fazendo no mouse e no teclado que você pode automatizar com essas linhas de código daqui. Esse daqui foi um exemplo um pouco mais simples do que você pode construir com essa grande ferramenta do PyAutoGui. Mas, pô, se você pode virar para mim e falar, Lira, eu queria aprender a integração do PyAutoGui com a ferramenta X, com a ferramenta Y. Cara, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários. Eu estou sempre de olho nos comentários justamente para saber se você quer que eu grave um vídeo mais avançado de PyAutoGui, se você quer que eu grave um vídeo integrando o PyAutoGui com um sistema específico que você usa na sua empresa, algum site específico, enfim. Deixa para mim sua sugestão no comentário, que eu estou sempre olhando e pode ser que eu produza um vídeo exatamente com o que você precisa, beleza? Então deixa para mim no comentário. Se você chegou até aqui e não curtiu o vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, eu espero de verdade que você tenha gostado e isso daqui tem um potencial absurdo. Use isso aqui no seu trabalho que eu tenho certeza que você vai se destacar. Um grande abraço e até a próxima.